Bem-vindo, bem-vinda, eu sou Otávio Leal, Chanprem. Gratidão pela tua audiência e pelo teu interesse em uma astrologia séria. Hoje eu vou compartilhar contigo as sombras do signo de Câncer. Já de antemão, quando observamos os 12 signos do zodíaco, é no signo de Câncer que notamos uma maior energia de ansiedade. É claro que existe a ansiedade de Áries, de Sagitário, de Leão, que é uma ansiedade fogo, que envolve ação, movimentação, atividade física também. Mas quando se trata da ansiedade de Câncer, nós temos aqui uma ansiedade que envolve angústias, pensamentos por vezes pessimistas. Devemos lembrar que Câncer, ele é chamado pelo signo dos Cs. E se a gasolina faltar? E se o emprego desaparecer? E se eu perder a saúde? E se meus filhos me abandonarem? Ou o relacionamento afetivo findar? Etc, etc, etc. O signo do C, ou dos Cs. Então, claro que isso acaba gerando uma ansiedade muito grande, muito grande. Uma ansiedade que faz com que, em vários momentos, a alma canceriana não se faça presente. Ela está aqui, mas não está. Está com um olhar no futuro, está com um olhar nas preocupações do que pode acontecer. É claro que eu estou falando aqui para você das sombras dos signos astrológicos. Essa série, ela fala das sombras. E as sombras vêm nos visitar em alguns momentos. Lembrando também que a sombra pode ser utilizada de forma que vire luz. Se eu tenho uma ansiedade com relação ao emprego, que eu estude mais. Se eu tenho uma ansiedade em relação à saúde, e se eu perder a saúde, se eu ficar doente, o que vai acontecer? Que eu me cuide, que eu me alimente mais. Então é lógico que você pode usar. Mas quando a ansiedade da sombra canceriana se manifesta muito forte, o que acontece? Ela acaba não tendo atenção para o que está acontecendo e fica observando o que é chamado de fake news mental. Ela cria notícias e ela vai atrás dessas notícias. Agora note, no mundo exterior, essas fake news já são tão perversas, tão judieiras, tão sem falta de perdão, né? Sempre culpando, punindo, criando caos. Imagina na nossa mente isso. Então é importante que você de Câncer já observe como lidar com essa ansiedade. A segunda característica é que Câncer, ele resmunga muito. Eu tive um pai de Câncer e às vezes eu não entendia por que ele se queixava tanto, principalmente no trânsito. Na época, meu pai, minha mãe e eu, um período da vida, os três trabalhavam na Praça da Sé. Próximo, para resumir o assunto. Meu pai na Caixa Econômica, eu na Votorantim, minha mãe no tribunal. Então os três iam juntos de carro para aproveitar a carona. E meu pai brigava com a pessoa da frente, do lado, ia de trás e resmungava. Depois eu fui perceber que isso é uma característica dele. E às vezes até isso se tornava lágrimas. Vinha uma ansiedade, aí voltando a ansiedade tão grande com aquelas situações que ele vivia reclamando, e isso acaba se tornando lágrimas. Pois bem, quando nós falamos também da ansiedade, surge um outro problema dessa alma, que é o medo. É claro que Câncer é um signo de água, como Peixes e Escorpião, e os signos de água deveriam ter esse envolvimento com a fé, e muitos dos mesmos têm. Meu pai rezava muito, e era espírita, também kardecista. Mas o que eu estou falando hoje é das sombras. Então há períodos que o Câncer tem muito medo. Medo principalmente do futuro, do que possa acontecer no futuro. E esses medos trazem primeiro o medo de faltar. Porque como o Câncer é o signo que nutre, quando eu falo do positivo eu falo muito disso, Câncer nutre. Ele nutre a família, nutre os amigos, nutre a parceria afetiva, mas para nós nutrirmos, seja com afeto, com dinheiro, com cuidados, com proteção, se é necessário ter.
E câncer entra, por vezes, nesse chamado medo de faltar alguma coisa. Uma certa fragilidade exagerada de que e se alguma coisa realmente estiver faltando. Então é outro medo dele. O outro, que puxa a mesma energia, é a questão do poupador. Às vezes pode poupar compulsivamente, mas aí é importante eu falar de novo, de uma característica da água, e mais até de câncer e peixes. Escorpião nem tanto, porque escorpião transforma muito rápido as coisas, consegue transformar. Mas tanto câncer quanto peixes, quando se vicia em alguma coisa, aí isso que é o poupador compulsivo desaparece. Porque ele acaba gastando e gastando e gastando. Meu pai, para ele conseguir lidar melhor com esse medo de faltar dinheiro, ele começou a jogar. Eu não sei quando, porque eu não era nascido ainda e meu pai já faleceu. Mas ele começou a jogar e isso acabou se tornando um vício. Um vício terrível. Então o que acontece? A partir desse vício, ele não poupava. Mas o câncer pode poupar. E poupar o quê? Poupar elogios, poupar dinheiro, poupar energia física, às vezes senta e não faz nada. E tudo isso, claro, tem relação com a inconstância do signo de câncer. Como o câncer é regido pela Lua, na astrologia, pelo planeta Lua, e a Lua é um planeta na astrologia, eu sei disso. Mas, como tem essa regência e a Lua muda muito de fase, a alma canceriana, ela que vai mais mudar de fase. Porque a Lua é o regente. Imagina uma orquestra que é câncer, e deixa eu pegar aqui uma espécie de não sei, batuta que fala, com a pantera cor-de-rosa, não sei se vocês veem aqui, acho que é a pantera cor-de-rosa. Então imagino, eu sou maestro, eu sou a Lua, e ali você é câncer, eu vou te reger. Aí se uma hora eu distraio, você se distrai também. Então o maestro canceriano, ele tem muitos altos e baixos. Eu gosto muito de caneta diferente. Olha meu lápis aqui também, que é um lápis com a borracha para cá. E isso é coisa de Libra, que é regido por Eros, de ter coisas estranhas, enfim. Mas voltando. Então, câncer, conforme muda a lua, ele é inconstante. As pessoas que eu me relacionei de câncer, você nunca sabe como que ela vai estar. É muito complicado de ter um relacionamento. Ela pode estar bem-humorada e pode não estar. Ela pode contar muitas piadas, características de canceriano, mas no fim você nota, no fundo você nota que há uma dor muito grande. Ok? Dependência de hábitos também é uma outra característica canceriana, de ter sempre os mesmos hábitos e sempre na mesma direção. Não sei se você sabe, um signo no zodíaco anterior ao teu, a priori, é o que nós menos nos damos bem. Então eu sou de Libra, Virgem para mim é bem complicado o signo, porque é muito crítico Virgem. Câncer, o signo mais complicado para ele lidar é Gêmeos, porque o Gêmeos, ele muda de ideia toda hora, muda de hábitos toda hora, cada hora faz uma coisa diferente, parece até uma outra pessoa a cada dia que passa. E Câncer não, tem essa constância de hábitos, Então o signo antes do teu é o que mais te complica. Eu tô aqui com uma caneca que eu ganhei lá numa visita na casa do Gasparetto, quando ele fez 70 anos, e o Gasparetto era de Leão, então o Gasparetto era todo independente, e antes de Leão é Câncer. Então o Gasparetto não lidava bem com o signo de Câncer, porque o Gasparetto afastava a família o quanto podia. E Câncer tem esse aspecto, por exemplo, de cuidar, de ser maternal, de maternalizar tudo que está próximo. É lógico que maternalizar demais acaba criando problemas. Você se envolve energeticamente, você faz com que a pessoa dependa de ti. E aí entra uma espécie de uma chantagem emocional da alma canceriana que diz: depois de tudo que eu lhe fiz, você não deveria ter feito isso comigo.
Depois de tudo que eu lhe fiz, agora você faz isso comigo? Você me apunhala? Então isso é algo que precisa ser mudado na alma canceriana. Doar sem esperar de volta, ok? Então vamos lá. Chantagens afetivas, essa que eu falei também. Quando eu falava pro meu pai, você fez isso, você fez aquilo, principalmente em relação ao jogo, ele devolvia. Você fez isso, você fez aquilo. Eu falei, pai, eu tinha 13, 14 anos quando eu fiz. Que foi questão de algumas traições amorosas que eu acabei fazendo. Não fui claro com uma namorada minha. Então ele devolvia isso. E eu falava, mas você, pai, tem 60 anos, você ainda joga. E ele tinha muitas qualidades, mas... Depois, os medos exagerados da alma canceriana, as lamúrias que eu já falei, de ficar o tempo inteiro reclamando. Essa prisão do passado é é a melhor memória do zodíaco com relação ao passado, memória emocional, não de matemática, essas coisas, é a memória canceriana. Uma outra característica sombria é ele querer que os filhos sejam um sucesso absoluto, que ele quer tanto proteger, que quer tanto melhor para os filhos, que às vezes idealiza coisas impossíveis. Não é como os pais de leão. Os pais de leão querem que os filhos brilhem, porque os filhos são uma extensão deles, leoninos. O pai de câncer até prefere que o filho brilhe, ou a filha, do que ele mesmo. Mas isso pode criar uma cobrança muito grande. Inconstância, eu já falei, aprisionamento ao passado, desequilíbrios emocionais. O nosso corpo emocional já é bem complicado, não é? Nosso corpo emocional, nosso mental até é legal, o físico é maravilhoso. Coração bate sem precisar ficar pensando nisso, os pulmões, enfim, os rins, o fígado. Mas em relação ao nosso corpo emocional, quem tem água no mapa, câncer, escorpião ou peixes, no ascendente ou no signo, o corpo emocional é muito desequilibrado, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Então, essas são as características da sombra canceriana. Lembrar que eu tenho feito essa série e eu estou falando só das sombras. Todos os signos têm muitas qualidades, muitas. É um sem número de qualidades, ok? Por exemplo, o câncer, tudo isso que eu falei do lado sombrio aparece quando ele fica muito tempo fora de casa, ou do contato com amigos ou família, quando ele tem horários muito rígidos, isso, o lado sombrio dele vem, quando ele está perto de pessoas agressivas, mandonas, pessoas que falam muito, que são as de Gêmeos, que é um signo antes. Qual que é teu signo? Vê um signo antes. Desentendimento em família, situações ou lugares desconhecidos para a alma canceriana é muito difícil de lidar, porque de tudo ele quer trazer essa energia do lar, da casa, que ele é um signo que representa o nutrir da família, o nutrir da casa, ok? Então reflete sobre isso. Gratidão por você estar acompanhando essa série das sombras. Se você quiser, para as pessoas, para elas conhecerem um pouco mais dos signos, conhecer um pouco mais da série. E lembrando que eu tenho uma formação online de astrologia, eu também faço os mapas astrais há mais de 28 anos, que são gravados, né, com a minha voz. Então você querendo, entre em contato conosco. Gratidão.